Bem-vindos à nossa aula de número 146, item 8 do capítulo 17, trocas indiretas, um capítulo maravilhoso para se entender as relações monetárias e, obviamente, o mundo em que nós vivemos, inseridos em governos contemporâneos, exceto agora o de Milei. Então, governos contemporâneos que vivem fora de um regime fiscal austero, onde se gasta menos do que se arrecada, se vive em um mundo onde as influências monetárias contam muito. Então, o capítulo 17 é muito importante. E tem 8. A antecipação de prováveis mudanças no poder aquisitivo. Como estamos fazendo? Compartilharemos o PDF. A antecipação de prováveis mudanças no poder aquisitivo. As considerações de cada indivíduo que determina o seu comportamento em relação à moeda são baseadas no seu conhecimento dos preços do passado imediato. Se lhe faltasse esse conhecimento, não estaria em condições de decidir qual deveria ser o montante do seu encaixe e quanto gastaria para adquirir os diversos bens. Não é possível imaginar um meio de troca sem um passado. Não há nada que possa vir a ser um meio de troca que já não seja um bem econômico, aos quais as pessoas atribuem um valor de troca antes mesmo de ser procurado como meio de troca. Vou deixar isso aqui somente grifado para que as pessoas façam aí as suas, grifado não, sublinhado, para que as pessoas façam aí suas considerações a respeito do Bitcoin. Lembrando que houve um dia em que uma pizza foi comprada por, sei lá, 20 Bitcoins. Ora, por quê? Porque, obviamente, que você não tinha o conhecimento do que o Bitcoin se tornaria. É justamente o passado que vai gerando conhecimento sobre essas valorações e, portanto, monta-se a estrutura de preços em Bitcoin que hoje ninguém pagaria numa pizza, nem sequer meio Bitcoin. Mas o poder aquisitivo que nos é legado pelo passado imediato modifica-se em função de qual seja hoje a demanda e a oferta de moeda. A ação humana implica sempre uma provisão para o futuro, mesmo que este futuro seja apenas o próximo instante. Quem compra o faz sempre para consumo ou produção futuros. Na medida em que imagine que o futuro será diferente do presente e do passado, modifica sua valoração e sua avaliação. Isto é tão verdadeiro em relação à moeda quanto em relação a todos os bens vendáveis. Peraí, Rodrigo, explica isso direito. Ora, se você sabe que vai faltar comida, você sai correndo para comprar, e se o preço já tiver subido, você vai comprar. Ou seja, isso é tão verdadeiro em relação à moeda quanto em relação a todos os bens vendáveis. Nesse sentido, podemos dizer que o valor de troca da moeda hoje é uma antecipação do seu valor de troca amanhã. A base de todos os julgamentos relativos à moeda é o seu poder aquisitivo, tal como tenha sido no passado imediato. Mas, na medida em que se espera que ocorram mudanças no poder aquisitivo, provocado por mudanças nos encaixes, um segundo fator entra em cena: a antecipação dessas mudanças. Então, na medida em que se espera que ocorram mudanças no poder aquisitivo, provocado por mudanças nos encaixes, um segundo fator entra em cena, que é a antecipação dessas mudanças. Quem acredita que os preços dos bens que lhes interessam irão aumentar, compra uma quantidade maior desses bens do que compraria se não houvesse essa expectativa de alta. Consequentemente, reduz seu encaixe. Quem acredita que os preços irão diminuir, reduz suas compras e, portanto, aumenta seu encaixe. Enquanto tais antecipações especulativas estão limitadas a algumas mercadorias, não produzem uma tendência geral de mudanças dos encaixes. Mas é diferente quando as pessoas acreditam estar no limiar de grandes mudanças de origem monetária do poder aquisitivo. Quando há uma expectativa
de que os preços em moeda de todos os bens aumentarão ou diminuirão, as pessoas intensificam ou reduzem suas compras. Este comportamento fortalece e acelera consideravelmente a tendência de alta ou de baixa dos preços. O processo continua até que desapareça a expectativa de mudanças no poder aquisitivo da moeda. Só então essa tendência a comprar ou vender deixa de existir e as pessoas começam novamente a aumentar ou diminuir seus encaixes. Mas, quando o público está convencido de que o aumento da quantidade de moeda irá continuar indefinidamente e de que, consequentemente, os preços de todas as mercadorias e serviços continuarão subindo, é o que acontecia com a Argentina, todos procuram comprar o máximo possível e restringir ao mínimo seus encaixes. Todo mundo joga mais dinheiro no mercado, ninguém fica com poupança. Por isso, uma das primeiras iniciativas do governo Milei foi entrar no regime fiscal, gastando menos do que se arrecadava, para que então pudesse proibir o aumento de base monetária, ou seja, o aumento do dinheiro circulante, o dinheiro como um todo. Mas quando o público, então, está convencido de que o aumento da quantidade de moeda irá continuar indefinidamente e de que, consequentemente, os preços de todas as mercadorias e serviços continuarão subindo, todos procuram comprar o máximo possível e restringir ao mínimo seus encaixes. Isto porque, nessas circunstâncias, os custos incorridos para manter os encaixes correspondem às crescentes perdas decorrentes da diminuição progressiva do poder aquisitivo. Se o dinheiro está aumentando indefinidamente e você resolve manter seu encaixe, ele vai ter um custo. Qual é o custo que você vai pagar por isso, de manter encaixe, que você não vai comprar o que comprava ontem? As vantagens de manter um encaixe terão de ser pagas com sacrifícios que serão considerados insuportáveis. Nas grandes inflações europeias dos anos 20. Está falando da República de Weimar, na Alemanha. Esse fenômeno foi denominado de corrida aos bens reais. Flight into real goods. Flut in die Sachevert. Ou de alta desastrosa. Crack up boom. Katastrophenhaus. Os economistas matemáticos não conseguem compreender a relação causal entre o aumento na quantidade de moeda e o que denominam de velocidade de circulação. Alta desastrosa ou alta de pânico, crack up boom, é o estágio final de um período de alta, boom, que ocorre Mises, na teoria austríaca dos ciclos econômicos, nós temos boom and bust, ok? Então, período de alta, boom. O crack-up boom é a quebrada do boom, que ocorre na fase final de uma espiral inflacionária. A alta desastrosa provoca uma fuga para valores reais e acaba com a inflação por uma quebra total do sistema monetário. Onde nós estávamos. Ah, tá. Terminou aqui, ó. Então, os economistas matemáticos não conseguem compreender a relação causal entre o aumento na quantidade de moeda e o que denominam de velocidade de circulação. O traço característico deste fenômeno é que o aumento na quantidade de moeda acarreta uma diminuição na demanda de moeda. A tendência de queda do poder aquisitivo gerado pelo aumento da quantidade de moeda provoca uma propensão generalizada de redução dos encaixes, o que intensifica ainda mais a queda do poder aquisitivo. Chega-se finalmente a uma situação em que os preços pelos quais as pessoas estariam dispostas a se desfazer dos bens reais já estão de tal modo majorados pela expectativa de diminuição do poder aquisitivo que ninguém dispõe de uma quantidade de dinheiro em caixa suficiente para comprá-los. Ninguém quer vender por moeda. Qualquer quantidade de moeda é insuficiente para comprar aquilo que eu tenho para vender. O sistema monetário desmorona, cessam todas as transações na moeda em questão. O pânico reduz o poder aquisitivo a zero. As pessoas retornam à troca direta.
ou passam a usar outro tipo de moeda. Esse é o ponto-chave. O curso de uma inflação crescente é esse. No princípio, a quantidade adicional de moeda provoca um aumento de preços de algumas mercadorias e serviços. Outros preços sobem em seguida. O aumento de preços afeta as várias mercadorias e serviços, como já foi mostrado, em diferentes momentos e com intensidade diferente. Essa primeira etapa do processo inflacionário pode durar vários anos. Vários anos! Durante esse período, os preços de muitos bens e serviços, eu vou deixar isso aqui tudo grifado, porque nós podemos usar isso aqui para demonstrar o problema de longuíssimo prazo do efeito das políticas monetárias. Então, essa primeira etapa do processo inflacionário pode durar vários anos. Durante esse período, os preços de muitos bens e serviços ainda não estão ajustados à nova relação monetária. Ainda existem pessoas no país que não se deram conta do fato de que estão diante de uma revolução nos preços, e resultará numa alta generalizada, embora não na mesma intensidade para todas as mercadorias e serviços. Essas pessoas ainda acreditam que os preços diminuirão um dia. Enquanto esperam por esse dia, reduzem suas compras e aumentam seus encaixes. Enquanto persistirem essas ideias na opinião pública, ainda haverá tempo para o governo mudar a sua política inflacionária. Mas um dia a opinião pública desperta. De repente percebe que a inflação é uma política deliberada que deverá prosseguir indefinidamente. Sobrevém o pânico. Então é o que nós estamos vivendo no Brasil de 2024, finalzinho de ano, dezembro. O que as pessoas estão vendo no governo é que ele não consegue, de jeito nenhum, se diminuir gastos públicos e se adequar minimamente a um gasto menor, entrando no regime fiscal. Então, ele precisa colocar mais moeda para se financiar, de tal forma que um dia a opinião pública desperta. De repente, percebe que a inflação é uma política deliberada que deverá prosseguir indefinidamente. Sobrevém o pânico. Todos querem trocar seu dinheiro por bens reais, sejam eles necessários ou não, qualquer que seja o preço a pagar por eles. Em muito pouco tempo, em poucas semanas ou mesmo em poucos dias, aquilo que era empregado como moeda deixa de servir como meio de troca. Transforma-se num pedaço de papel. Ninguém aceita mais esse papel sem valor em troca de uma mercadoria, qualquer que ela seja. Foi o que aconteceu com a moeda continental na América em 1781, com os mandats territoriaux na França em 1796 e com o marco alemão em 1923, no período pós-guerra, quando se falava da República de Weimar. Para que alguma coisa seja usada como meio de troca, é preciso que a opinião pública acredite que sua quantidade não aumentará sem limite. A inflação é uma política que não pode durar indefinidamente. Ou seja, inflação é uma política que não pode durar indefinidamente. Olha a colocação que Mises coloca o termo inflação da maneira correta. Pessoal, é de suma importância que a gente não se torne cavaleiros do apocalipse, mas que a gente entenda que ao longo da vida dos grandes empreendedores, eles não ficam com dinheiro em caixa, eles começam a investir em imóveis, eles começam a tangibilizar alguns dos seus valores, ou fora do Brasil também. Independentemente, o que se procura fazer é diversificar os seus encaixes, de tal sorte que você possa sempre recorrer a uma situação de menor perda de valor. Tá certo, pessoal? Hoje temos uma ferramenta muito boa para isso, chamado Bitcoin.